Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por mais um dia desse ano de promessa tão grandiosa. Obrigado, porque segundo que o Senhor tocou no nosso coração, segundo a oportunidade que o Senhor nos deu, eis-nos aqui. Para mais uma vez, Senhor, sermos o solo, o terreno, a terra boa, que vai receber a Tua semente, e que nós desde já pedimos que ela germine, que primeiro ela morra para que nasça, germine, e que então, meu Deus, ela cresça, desponte, e que dê seus galhos com flores e frutos. É assim, meu Deus, que o Senhor trabalha. Todas as coisas têm um propósito, e todo o propósito do Senhor tem processo. Eis-nos aqui já fazendo parte desse processo, dando condições do Senhor investir em nós, do Senhor, meu Deus, fazer em nós, fazer por nós, por nosso meio, por nosso intermédio, nos usar como instrumentos Teus, nos usar como pontes para cruzar abismos entre onde nós partimos, o lugar, as pessoas, situações, como chegamos diante do Senhor e o lugar para onde o Senhor tem para nos levar. E quando eu digo lugar, Senhor, eu digo de situações, eu digo de mudanças, de transformações, digo de milagres, de bênçãos, de situações que nós ainda nem imaginamos, não concebemos ainda na nossa mente, mas o Senhor já concebeu para nós. O Senhor já pensa a nosso respeito. E como o Senhor mesmo diz, os pensamentos que eu tenho de vós são pensamentos de bem, não de mal. Pensamentos de paz, pensamentos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Quanto, Senhor, eu creio. Alguns eu sei que chegam aqui hoje, talvez até com esse pensamento. Mas o que tem acontecido comigo? Deus tem me causado dano, Deus tem me causado dor, Deus tem me causado problemas, dificuldades, quando os Teus pensamentos, eles são, meu Deus, eles sempre são para nos causar, para nos fazer, para nos proporcionar o bem, a prosperidade, a paz, de forma que se não está bem, não terminou, não se concluiu o Teu propósito. E eu peço que o Senhor nos ensine hoje, nesse culto, com essa palavra, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a fazer entrar ainda mais a palavra profética, que é a mensagem, a direção para onde o Senhor aponta para nós irmos. O que o Senhor já falou, sinaliza, confirma e tem confirmado cada dia, que é o que tem para nós, é o que tem com a nossa vida. Nós queremos, Senhor, e sabemos que precisamos agradar o Senhor, estar na condição, na posição que o Senhor aprova, que o Senhor se agrada. E eu peço a Tua ajuda para isso. Ajuda a mim aqui a trazer a palavra, a clarificar para cada um, de forma que cada um entenda e já possa, hoje mesmo, durante ainda esse culto, já agir, fazer, se posicionar, não apenas ficar no ensaio, eu vou decidir, eu vou fazer, eu vou mudar, mas não muda. Nos ajuda, Senhor. Sozinhos, nós fazemos projetos, planos, começamos, e ao ponto que vai ficando difícil, nós vamos largando, soltando, parando, deixando. Mas quando o Senhor está conosco, quando o Senhor nos ajuda, nós começamos e concluímos. E eu peço a Tua ajuda, tanto para esse culto, como para a vida de cada um, para os sonhos, para os projetos, para os direcionamentos, para as mudanças que são necessárias, para a percepção que eu peço, que ela só cresça para o lado do Senhor, que a sensibilidade de cada um aqui aumente para a direção da Tua palavra, para Te ouvir, para receber o que o Senhor tem para nós. E que assim possamos, meu Deus, e venhamos sair daqui hoje melhores do que entramos.
que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos. Cada falha, cada erro, cada pecado, cada atitude, palavra, cada pensamento que o Senhor não se agradou, nos perdoa. Eu peço, nos purifica, passa com o teu sangue sobre cada um de nós. Senhor, os sentimentos, os julgamentos, o Senhor tem falado conosco sobre julgamentos, sobre essas questões internas que ainda persistem e que nós temos dado anuência, permitido, temos alimentado. Nos ajuda a romper com o que ainda não foi rompido, que não é nem desse ano, coisas que vêm de muito atrás, de muito tempo. Nos ajuda a romper, nos ajuda a fazer, nos ajuda a te agradar. Eu peço a tua bênção, o teu poder e a tua unção. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por esse templo aberto. Obrigado porque nós temos tantas opções ainda, apesar de vermos instaurando-se a cultura que vai preparar o caminho e dar, meu Deus, aquela que vai terminar coroando alguém para dominar as pessoas e dominar para a ruína, para a desgraça, para a destruição. Nós ainda temos as opções. Daniel não tinha, só tinha uma, pagou caro. Para nós algumas são caras, outras não, Senhor. É só uma questão de posicionamento, de assunção, de assumir aquilo que deve ser assumido. E eu peço que assim seja. Ajuda a cada um de nós, desde o entendimento, ajuda aqueles que estão, meu Deus, chegam, mas não abriram mão de vir até a tua casa, mas que chegam cansados, chegam já depois de um dia cansativo, um dia, quantos aqui já doloridos, talvez até enfermos, e eu oro para que o Deus que sara cure, sare aqueles que vieram como uma oferta ao Senhor, pagando o preço da dor física, do incômodo, meu Deus, sobre o corpo, seja qual for o órgão, a área. Eu peço que o Senhor recompense com cura, com libertação, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Receba, meu Deus, essa nossa oferta, o nosso culto racional e nos usa para fazer a tua vontade, para seguir com os teus projetos, para atender o teu chamado, porque é no teu chamado que está o destino da nossa vida. Eu te agradeço e peço a tua unção, a tua bênção, e que seja tua a condução dessa reunião e não minha, que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor nos tome, que o Senhor, meu Pai, nos faça mergulhar no oceano do teu Espírito, nos conduzindo, meu Deus, por verdes pastos, pelo caminho da abundância, da prosperidade, e ela começa pelo espiritual. Que assim seja a nossa vida. E eu peço que a todos nós o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga: eu recebo 10 vezes mais unção sobre a minha vida, que me torna incomparável. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos continuar falando sobre Daniel, né? Creio, não tenho mais dúvida agora, a essa altura, que cada um já leu alguma coisa, quem já esteve aqui antes sobre Daniel, né, o livro de Daniel, um capítulo de Daniel, um versículo, né, pelo menos, talvez até meditou. Ressalto, hoje ainda, eu citei um trecho numa reunião que a gente teve aqui, que a bispa falou no domingo. Quem estava mais atento, ela disse assim: Deus tocou o meu coração, isso no finalzinho do ano, aqueles últimos dias, não lembro se quinta ou sexta. Deus falou ao meu coração e falou forte que eu vou viver em 2022 algo que eu nunca vivi na minha vida, mas eu também terei que ter uma vida com Deus como eu ainda não tive. A promessa por si só, no cartaz já é bem clara.
qualquer coisa para o bem que aumente 10 vezes mais, é muito bom. É ou não é verdade? Para você ter uma noção, financeiramente falando, se você tem um aumento de 10 vezes mais, o que você ganha hoje vira o seu dízimo. E tem muita gente que vai viver isso. Mas quem é fiel no pouco, quem hoje dá o dízimo do que vai ser o dízimo do dízimo lá na frente, vai atingir esse nível. Né? Que é fiel no pouco. Porque imagina, se uma pessoa hoje, digamos que ela ganhe 1.000, se ela tem dificuldade de dizimar 100, imagina se ela vai conseguir dizimar 1.000, que já foi salário para ela. E eu falo salário, tem muita gente que fala, eu também já ganhei lá atrás R$100, já foi o salário mínimo já foi até menos R$100, bem menos. Mas tudo tem um tempo, né? A gente nem lembra mais que ano que foi isso. Imagina uma pessoa no mesmo ano, ela tem uma mudança nessa área da vida dela, na área financeira, a ponto de os números dela no começo do ano, em janeiro, como agora, se tornarem apenas números irrisórios perto dos números no meio do ano, no final do ano dela. Só que eu, particularmente, isso comigo, eu tenho buscado cada ponto para mim, da minha vida, que ainda eu me iludo com a palavra. Porque a palavra tem uma facilidade para iludir a gente, até pela maneira que a gente, às vezes, aprendeu a viver, né, de sempre estar buscando uma coisa mais fácil, né, acreditar aquelas propagandas, né, aquela coisa que você faz isso, muda, transforma. Ah, mas Deus transforma? Deus transforma. Muito, completamente. Deus tem o poder para absolutamente mudar o rumo da vida de uma pessoa. Mas acreditar nessa transformação apenas como se fosse Deus o único agente dela é ilusão. Algo do tipo, Deus vai fazer, Deus vai me dar, Deus vai operar. A Bíblia inteira mostra para nós, depois de Adão, que Deus sempre, diga sempre, trabalhou em comunhão. Deus sempre trabalhou em comunhão com o homem. De maneira que o homem, ele coopera com Deus. E aí pode se dar o nome que você quiser. Você pode falar que é um casamento, você pode falar que é uma parceria, você pode dizer que é uma sociedade, você pode dizer que é uma junção, o nome que você preferir, mas é a mesma coisa. Com Daniel e os seus amigos não foram diferentes. Não foi diferente. A primeira coisa que ele fez naquele lugar diferente, eu não sei, né, ainda não encontrei, pode ser que ao longo dessa semana, ao longo desse ano, a gente até ache mais informações de como era o Daniel antes disso aqui acontecer. Porque alguns pensariam, né, alguns com aquela mentalidade extremista, tanto para o bem como para o mal, pensaria, se ele tivesse com Deus, Deus não teria deixado isso acontecer. E Daniel não viveu só essa situação. Daniel é aquele que a gente usa como exemplo, inclusive, que foi para a cova dos leões e Deus não impediu. Lembra disso? É o mesmo, Daniel, que estava bem, que estava certo, que estava agindo de acordo com a palavra de Deus, não foi encontrado nele nada que Deus reprovasse, mas Deus deixou ir para a cova dos leões. A lei foi cumprida e ele foi, mas ele voltou. Então, esse é um pensamento que tem que cair por terra agora já. Sabe, esses clichês, se Deus estivesse comigo, se Deus estivesse me ouvindo, se as minhas orações estivessem sendo ouvidas, se obedecer funcionasse, eu não teria vivido isso, não teria passado por isso, não teria chegado a tal ponto. Chega até tal ponto. Daniel foi um dos exilados, né, alguma qualidade em Israel ele tinha. Mas quando ele chegou lá na Babilônia, ele chegou zerado.
ele chegou como mais um no meio de tantos outros. Mais um, que ia aprender a cultura que todo mundo ia aprender, que ia aprender a língua que todo mundo iria aprender, que ia se submeter a todas as regras, disciplinas, aos ensinamentos e treinamentos que todo mundo se submeteria também. E foi o que ele fez. Debaixo da autoridade que ele estava, tirando a questão de comer da comida da mesa do rei, que ele foi firme, ele seguiu o cronograma. Ele recebeu as instruções como todo mundo, ele participou dos treinamentos como todo mundo, mas o que o contaminava espiritualmente, ele não aderiu. Então essa é uma palavra importante de você depois refletir, adesão. Talvez você é aquela pessoa que às vezes, por exclusão, adere às coisas. Eu tenho que aceitar, eu vou fazer o quê? Nega. Nega é algo que compromete a tua vida espiritual, nega. O que eu vou falar no culto, o que eu estou falando já, o que eu vou falar, não tem ligação nenhuma, por exemplo, com a questão da vacina, tá? Porque às vezes tem umas palavras que a gente usa, tem gente que leva para um lado subliminar que não tem. A palavra é direta, sempre. Mas tem gente que acredita na vacina. Tem gente que fez opção pela vacina por exclusão. O famoso não tem nada melhor ainda. E tem gente que não acredita. Então, falando dos que não acreditam, vamos tirar o restante, porque cada um tem. Eu não posso aqui te falar com prova científica, biológica, tal, que é o que não é. Então, vamos falar dos que não acreditam. E isso tem a ver com a nossa fé, nas questões espirituais, não a questão da vacina. Mas eu vejo gente que claramente falou para mim assim, eu não acredito. Inclusive eu conheço uma que disse assim, eu não quero virar jacaré, que é a expressão que usa-se aí. 2 semanas depois a pessoa estava vacinada. Aí a pessoa, vacinei, tal. Falei, então você vai virar jacaré? Segundo a visão da pessoa, não é a minha, tá? Mas segundo a visão da pessoa. Então, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que ir lá, eu fui forçado, fui coagido, e outras expressões que a pessoa usou. Eu disse assim, isso é uma coisa que a bispa bate muito, né? A gente precisa dar o nome certo às coisas. Eu falei para a pessoa, a gente precisa dar o nome certo às coisas. Eu falei, você não foi coagido. Falei, colocaram para você opções bem distintas, que provavelmente, imagino, que te custaria muito caro, você teria que abrir mão de alguma coisa. Você decidiu, eu vou passar por cima de algo que eu acredito, para não perder nada. Não, falei, foi isso, então, não importa, a questão da vacina não importa, eu falei assim, eu não entro nessa discussão, o corpo é da pessoa, o que ela faz, o que ela não faz, quem quer, quem não quer, enfim. Mas eu disse, pegando outros casos da vida da pessoa, eu falei assim, o problema é a convicção. Porque quando algo te é oferecido, e que você tem que pagar algum preço, você mostra para si, não é para mim, para alguém, você mostra para si que não há convicção. A primeira coisa que o Daniel mostrou para Deus foi convicção. Eu acredito que isso tem potencial para me destruir espiritualmente. O que ele fez? Não vou comer. Não foi fácil, não foi simples, mas ele pagou o preço. E essa é uma condição que não adianta, é isso que eu falo que é o abismo e é uma ilusão que alguns têm. Eu estou no ano de 10 vezes mais, eu vou viver 10 vezes mais, vai acontecer 10 vezes melhor, vai ser 10 vezes melhor. Mas o que você já sabe que tem que fazer, já entendeu que tem que mudar, que se posicionar, e isso vai custar. Por exemplo, você está adiando.
está aderindo, está aceitando, está se submetendo. Mas eu vou perder isso. Não, mas não é bem assim. Não, mas tem gente envolvida, como é que vai ficar? A gente não tem esse controle de como as situações vão ficar, de como as pessoas vão reagir. Mas o controle que nos foi dado é o que importa. Eu tenho controle do que eu quero com Deus, com quem eu quero fazer a minha parceria, a minha comunhão, a minha sociedade. A primeira, você pode ser sócio de pessoas nessa terra, você pode ser casado com uma pessoa nessa terra, você pode ser parceiro, em situações, em opiniões, em negociações, em negócios de outra ou outras pessoas. Mas o primeiro casamento, parceria, sociedade, de cada um tem que ser com Deus. E tem gente que batalha, que paga preços por essas outras parcerias, sociedades, ou casamento, mas não paga o preço que está claro para a pessoa pagar em Deus. Mas ela pega, não vai acontecer 10 vezes mais, não vai ser 10 vezes mais. Esse acontecer sem o teu envolvimento, e um envolvimento profundo, ele não vai acontecer. Gente, todo ano tem gente que vive o cumprimento da palavra profética dentro da igreja. E tem gente que não vive o cumprimento da palavra profética dentro da igreja. Está entendendo? Tem sempre os dois casos. E não é gente que você olhando, não julgando, como ainda na segunda eu disse, você vai ter uma boa imagem da pessoa. Olha, legal, está na igreja, é assíduo, está nos trabalhos. Mas, por outro lado, a pessoa se contenta. Não, eu estou fazendo tudo o que eu posso. É um outro nome errado que alguns dão. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. E, às vezes, tem muito mais para você fazer, para você pagar preços, obedecer, dar condições a Deus, mas você não quer. Tem aquela área que você olha e pensa, não, isso aqui eu não quero abrir mão, não quero pagar. Isso aqui eu não vejo com esses olhos. E ainda mantém na sua vida. Para Deus você está dando uma resposta. Você está dizendo algo para Ele. Senhor, mais importa para mim agradar os homens. Ao contrário do que disse lá atrás o Pedro. Não importa para mim. Se importasse agradar os homens, eu não estaria pregando o evangelho, Pedro disse. Se eu tivesse preocupado com o que os homens pensam, eu não estaria pregando o evangelho. Porque eu sei que eu não vou agradar. Então tem gente que ainda não virou essa chave. Ainda está naquela fase, estou na igreja, agora sou crente, evangélico, o nome que você preferir, estou vindo aos cultos, daqui uns dias a gente, estou no propósito, mas já sabe de coisas que não faz. Não paga o preço. Não dá a Deus. Olha, o que eu, de verdade, tem palavras às vezes que eu prego, e assim até sai, falei aqui, a palavra do julgamento foi uma palavra que eu falei no domingo, depois citei de manhã na segunda, e falei à noite também um pouco, ou falei bastante, na verdade, quando eu vi o horário, depois que eu vi que tinha falado bastante. Mas o que teve de gente, seja conversando, mensagem que eu recebi, gente que depois veio em outros cultos, gente que assistiu, que falou, olha, eu não via assim. Eu não enxergava com esses olhos. Falei, ótimo. Então, agora está vendo? Haja, se posicione da maneira certa, não se acomode do jeito que era antes, porque esse é um ponto, eu falei ainda porque eu via e vejo muito, julgamento, apontamento, condenação, e não é a condenação só a autocondenação, mas a condenação do próximo, e a gente tem que se limpar, passar pelo fogo, se purificar, passar por cima de coisas que estão diante de nós, nós estamos vendo, estamos ali enxergando, e tem tudo para, mas não é para mim isso. E eu ainda, depois dando uma outra olhada no livro de Daniel, pontos que eu queria depois separar, eu vi, o Daniel não fazia isso. O Daniel só convivia com ímpios.
Imagina um homem que estava num lugar mais carregado. Isso é uma palavra para aqueles que dizem assim: ai, eu estou orando para Deus me tirar daquele lugar, porque lá só tem ímpio, só tem ímpio, só tem ímpio, só tem ímpio. E na Babilônia, gente? Hã? E na Babilônia, como é que era o ambiente na Babilônia? Como é que você acha que era ali o ambiente? E olha que o Daniel, inclusive, era um servidor público, né? Um ambiente que costuma as pessoas ali, todo mundo tem opinião, direito, todo mundo se sente, é ou não é? Tem autoridade, eu posso, eu mando. Ele era ali em algumas épocas, que ele estava acima, assumiu província, por exemplo, não estava nem com seus 3 amigos ali, porque cada um deles foi para uma área diferente, ele era o único, tanto que todo mundo vivia dia e noite, procurando algo para pegá-lo, para ali acusá-lo e condená-lo. Era dia e noite. O Daniel era um daqueles que, se fosse fazer xixi e pingasse na bordinha, tem alguém que ia chegar no rei e falar: opa, ali ó, esse aí não serve para isso. Porque lá, ó, eu entrei no banheiro depois dele ali, ó, tem uma gota ali. O cara, e aí? Ele sobressaiu mesmo assim ou não? Então tem que cair por terra aquela ideia da facilidade. Não, eu estou buscando a Deus por facilidade. Eu quero que Deus seja o meu delivery, que Ele vai me entregar tudo fácil, na minha mão. Eu não vou ter esforço, sacrifício, eu não vou ter enfrentamento, não vou ter batalhas. Não, tem muitas. Então a ideia do não, Senhor, me tira de lá, porque só tem ímpio. Quantos que já fizeram esse pedido tanto, aí saíram do lugar que só tinha ímpio, foi para um lugar que aparentemente só tinha justo, e o lugar era pior. Porque aí há uma expectativa: agora todo mundo é crente, agora só trabalho com gente de Deus, e aí você vê julgamento, fofoca, falsidade, mentira. Você vê gente fazendo coisas que assim são terríveis e abomináveis. Você quer ver uma coisa que dá vergonha hoje? É o tipo de pastor que tem. Olha, às vezes as pessoas chegam com cada história, e você pode dizer: tem muita história mentirosa. Não, dura quando a pessoa chega e te mostra mensagem no WhatsApp, e te coloca áudio para ouvir de pastores, o que eles falam, o que eles fazem, como eles falam, como eles fazem, de que maneira que trabalham. Tem coisa que você ouve e você fala assim: meu Deus do céu, como pode ser isso? Então não tem essa que o tal lugar é fácil, em tal situação é mais fácil. Ah, Deus vai me colocar lá. Não, vamos aprender com Daniel isso. Onde Deus me plantou, Ele me fez chegar até a Babilônia. É a Babilônia. A Babilônia é o quê? A minha casa. A Babilônia é o quê? O meu trabalho. A Babilônia é o lugar que eu lutei tanto para entrar, a faculdade que eu quis entrar, aquela empresa que eu quis trabalhar, aquele contrato que eu assumi. É Babilônia. Agora eu estou vendo, é difícil, é oprimido. Aquele que você que é uma pessoa, que tudo que você entra, você fica mal, você cai de cama, você vai num lugar onde tem gente que faz trabalho, encantamento, feitiço, macumba, você fica mal, já fica com medo. Esse ano você tem que determinar: eu não vou ser mais uma pessoa fraca espiritualmente. Você está entendendo? Alguém pode orar por você e expulsar esse mal? Pode ou não pode? Pode, então você pode também. Se alguém desse tempo tem autoridade para ir lá ungir, para orar, para colocar a mão na sua cabeça, para expulsar os demônios, você também tem que ter isso. E eu repito, o problema não é você pedir oração. Aliás, tem que cair por terra. Então, ainda ontem eu falei para uma pessoa, eu falei aqui na segunda-feira, eu falei: agora a gente tem o dia do atendimento. Qual que é o dia do atendimento, gente? Terça-feira, maravilha. Eu falei: porque às vezes você quer um atendimento, você fica depois do culto, fica tarde e tal. Teve gente que veio falar assim: não quero incomodar não, eu não quero ser inconveniente não, tal, mas não é que é inconveniente, tá? Não incomoda. É importante você saber disso, não é um problema a gente atender depois de culto, até a gente prefere, porque às vezes a pessoa vem para um atendimento, ela ouve a palavra no culto, e às vezes o atendimento nem faz sentido mais. Quantas vezes que a pessoa: nem preciso mais, a palavra já me respondeu, Deus falou comigo, tal. Não é um problema. Para nós isso não é um problema. Agora, criou-se o dia
para aquelas pessoas que às vezes eu queria um horário, eu queria ali aquele horário que eu sei que é para isso, que vai falar comigo, que tem uma flexibilidade, é o dia inteiro. Então, o problema não é o inconveniente de atender. Está claro isso, gente? Não tem um problema, eu quero uma oração, eu quero atendimento, eu quero uma unção. Isso não é um problema. Agora, criou-se para ter mais qualidade. Para você, por exemplo, que às vezes não conseguia trazer um parente à noite, depois de um culto principal, que era o horário que você vinha, aquela questão do casamento, vem o marido e a esposa, e às vezes o homem, geralmente, não quer ir no culto, não quero, vai demorar. Eu quero conversar esse assunto. É o dia para isso. O dia para você trazer, tirar dúvidas, E outra coisa, o que é mais importante, é que é um dia que dá para você agendar. Está entendendo? Às vezes você vem para ser atendido no culto, vem alguém na tua frente. Porque não tem agendamento depois do culto. Nem a gente sabe o horário que o culto vai terminar. É ou não é verdade? Então, vem alguém na tua frente, vem alguém pedir uma oração, vem alguém para ser atendido, vai ser atendido. Aquele dia, que é a terça-feira, que você marcou, tá horário, pode ser, ok. E aí você pode falar com uma pessoa que não vai estar ali ocupado com outra coisa no culto, não vai ter uma intercessão, não vai ter um compromisso em alguma área da obra. Pode ser o pastor, a pastora, pode ser um bispo, pode ser alguém. Então, pode ser tal pessoa. Então, é importante que às vezes, talvez não ficou claro, não pode mais, nenhum outro dia, não pode, mas a preferência é a terça-feira. Então, a terça-feira veio com esse propósito. Mas o culto, a palavra, é o que vai nos nortear. E aí é onde eu entrei no inconveniente, porque tem gente que um pouco, é uma palavra que muda o que a pessoa espera ouvir, já para ela é o suficiente, para jogar um monte de coisas por terra, um pensamento que ela tinha. Quantos que estão ouvindo aí de pessoas, Eu estou falando porque para mim, inclusive, foi um desapontamento, para a pessoa, então, incomoda, eu falei, não incomoda. Não, talvez a maneira de falar não ficou clara, agora espero que tenha ficado claro. Ficou claro ou não, gente? Está completamente claro assim, luz do meio-dia ou não? Então, é uma bênção, tá? Sempre é uma bênção. A gente não se furta, não evita, E inclusive a terça-feira é para isso. Mas tem gente que uma coisa já, então não é bom, não. Diminua esse peso das pessoas, diminua o poder, o controle que elas têm sobre você. Falou o que a pessoa lhe falou, seja o teu cônjuge, seja um amigo, um colega, seja o obreiro da igreja, seja o pastor da igreja. Não é esse o meu foco. Meu foco é a palavra. Eu quero direção, eu quero instrução para fazer parceria com Deus. Eu quero aprender com Deus. E o que a palavra fala? Como que o Daniel agia? Não tinha ninguém crente. Ele era o crente. Ele era o que tinha autoridade. Eu estou num lugar aqui que eu vejo que um serve um Deus, outro Deus. Eu oro nesse lugar. Mas aí entra para orar, que é o que alguns vivem, entra num lugar difícil, entra num lugar oprimido, vai morar num lugar onde os vizinhos todos lá têm uma outra fé, um outro tipo de crença. Não dá, aquele lugar não é para mim, não. Não é a vizinhança que determina se aquele lugar é para você. Não é o termômetro espiritual das pessoas que vai determinar se um lugar é para você. Quantas vezes que Deus nos colocou em lugares, como Ele colocou Daniel na Babilônia, para que alguém onde ninguém ia querer Deus, ia aceitar e se abrir para Deus, mas alguém ia entrar, alguém ia se destacar, alguém ia fazer a diferença, e por isso Deus colocou aquela pessoa lá, como foi o Daniel, como foi o José. E esse não é o ano de você se furtar das coisas difíceis. Não é o ano de você já ver gente difícil de lidar e não quero, não vou.
Saber que alguém está fazendo feitiço, macumba, encantamento para você e você já, não, lá eu não vou ficar, não. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é para você ir lá e falar com a pessoa, discutir com ela, brigar com ela, mas é o ano de você vencer essa batalha espiritual. Está entendendo? Porque tem gente que sai do espeto e cai em cima da brasa, sai de uma situação e vai para outra que ela, na ideia dela, no julgamento dela, seria melhor, mas é pior. Esperando a condição perfeita, o lugar perfeito, a situação perfeita, e ela não existe. Tem lugar que é deformado para você ir lá e reformá-lo. Igual aconteceu lá com Jerusalém, os muros de Jerusalém. Quando Neemias chegou lá, como é que estava? Caído, destruído, acabado, o que em lugar de madeira só tinha cinzas. Uma boa parte do muro não era muro, era escombros, era entulhos. Ele não pegou uma situação fácil, agradável, mas é outro também, que ele não foi lá na cara e na coragem, ele chegou lá preparado espiritualmente. E as mensagens que a gente precisa receber esses dias é que o preparo é espiritual primeiro. É você se preparar, é você se encher, é você se esvaziar, tudo voltado para o espiritual. Não é momento de você ficar buscando opinião, é momento de você ter direção. Às vezes opinião até de quem você acha que é bom para opinar, é da igreja, é de Deus, não, ouça a palavra. Lembra da escolha dele por legumes e água, coisas puras. Tem coisa que eu aconselho algumas pessoas nem perguntar para alguém. Às vezes vem perguntar para mim, vamos fazer o seguinte, pega a Bíblia, tua Bíblia, você vai fazer lá, entra num propósito teu, um jejum, você não vai conversar com ninguém, não vai ver nada, não vai assistir nada, vai ficar ali isolado. Pega a Bíblia ali, ó, a fonte direta, abre a Bíblia. Porque às vezes tem coisas que a gente ouve, que a gente acaba até tomando uma parcialidade. E é uma situação tão dividida de você falar algo que duas coisas podem ser certas. Eu particularmente tenho um cuidado com isso, que às vezes eu vejo que tem coisas que eu não tenho nenhum problema de falar para uma pessoa, eu não sei te responder isso, e eu não vou te dar essa resposta, porque eu posso te influenciar, e eu não sei se a minha resposta é o que Deus tem para você. Ah, mas Deus não vai falar com você, não. Eu acredito que Ele pode falar diretamente com você sobre isso. Porque aqui, pelo que eu ouvi, eu já estou parcial. Porque a gente ouve coisas, aquilo nos ajuda a tomar o que, gente? Direções, decisões, é ou não é verdade? E eu não tenho problema nenhum. Quando alguém me perguntar o que eu vejo, isso aqui é muito sério, é muito sensível a diferença de uma posição que a pessoa tem ou outra opção que a pessoa tem, e não tem errado no que eu falar, mas eu não sei se é o que Deus tem com você. Então tem coisa que você precisa ter essa fé, inclusive. Qual fé? Deus vai falar comigo. Ele pode falar comigo. Ou não pode, gente? Pode, mas tem gente que não acredita. Tem gente que se não tiver mais alguém nessa parceria, ela não está completa. Outra ideia, outra crença que quem tiver ainda nessa precisa jogar por terra. Tem gente que só Deus não é o bastante para algumas coisas. Ou seja, eu preciso de mais alguém comigo no barco, eu preciso de mais alguém. Senhor, é o Senhor mesmo? Manda eu ir ter com o Senhor. Quem falou isso? Pedro, venha. Aí o Pedro falou, João, mas vamos comigo, que aí eu acredito. Foi assim que ele fez ou não? Pedro, venha. O que o Pedro fez? Saiu do barco e foi. Tem gente que não. Tem gente que, Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Me confirma na palavra. Senhor, ó, eu fiz isso aqui. Meu Pai fala comigo, me dá uma resposta. E Deus vem dar a resposta. Mas enquanto a pessoa não inclui mais alguém naquele projeto, naquele negócio, naquela situação, para ela tomar a decisão, se ela não vê mais alguém, não é o bastante. O que é isso? Incredulidade. Tem coisa que é você e Deus.
Tem coisa que não vai ter validação de gente. Porque ninguém está naquela mesma fé, ninguém naquele barco estava naquela fé do Pedro. Eu quero ficar seguro aqui no barco. Já está balançando aqui, imagina lá, sem o barco, sem nada. Tem gente que precisa de escora, precisa de apoio. E de repente Deus te chama para encabeçar, para ser pioneiro. O ano passado, quantas palavras a gente teve? Que Deus queria levantar pessoas como pioneiras, gente para fazer vanguarda em áreas, de encabeçar projetos e coisas, e teve gente que fez, que saiu, que disse para Jesus: Senhor, o Senhor está comigo nisso, eu tenho uma ideia, mas achei que era coisa da minha cabeça, então me dá um sinal, fala comigo, me confirma. Ou igual Gideão, receba a minha oferta aqui para eu prosseguir. Tá bom, venha. Pode ir lá fazer. Derrama o caldo aí que eu vou mandar fogo. E foi. Mas eu sei que tem gente também que ficou hesitando. Porque não teve apoio do cônjuge, por exemplo. Minha mulher não... meu marido não me apoiou. Eu falei com pessoas, falaram que não é o tempo. Não. É Pedro e Jesus, e fora do barco. Fora daquela zona segura, se é que era segura. A segurança nunca foi o barco ali, a segurança foi a palavra que Jesus deu para eles. Desde antes deles saírem lá da margem que eles estavam. A segurança hoje não é o dinheiro, não é o empréstimo que você pode conseguir no banco, não é aquela pessoa agora estar com você nesse projeto. Porque o fulano, não vejo isso não, viu? Agora o fulano entrou comigo, então para mim isso é uma resposta de Deus. Particularmente, eu não vejo isso como resposta de Deus. Deus pode usar quem Ele quiser para abençoar uma pessoa. Pode ou não pode, gente? Ele endurece o coração? Endurece. Ele quebranta o coração? Quebranta, não tem regra, é ou não é? Deus, a mesma pessoa, no caso, por exemplo, do faraó, Deus amolecia e endurecia. Amolece aí, faraó, fala que o povo vai. Aí o povo estava para ir, não vai mais não. Vinha uma praga, porque aquilo era o propósito de Deus. Mostrar o poder de Deus. Para quem é duro, Deus se mostra para quem é duro, para quem é quebrantado, Deus se mostra. Então tem gente que condicionou, não, porque se o fulano me apoiar, não, se o fulano ele entrar comigo, se o fulano ele sair do barco comigo agora, pegar na minha mão, Deus está comigo. Não, você só precisa do venha de Jesus. Você não precisa do venha de alguém, você não precisa do dinheiro de alguém. Não, você precisa de Deus. Deus abre portas, fecha portas, Deus toca coração, Deus quebranta, Deus endurece. Quando Deus quer endurecer o coração de uma pessoa, a começar pelo teu, Ele endurece. Está entendendo? Quantos que Deus entregou a própria pessoa a situações para que ela aprendesse, porque de outra maneira não aprendeu, aquela velha máxima que a gente diz aqui, quando a palavra não é o suficiente, Deus mexe Ele mexe. Veio palavra, não, eu tenho a minha visão. Deus vai lá e mexe. O Daniel não teve isso. Ele teve gente que quis segui-lo, mas ele não se condicionou àqueles seguirem ele para ele fazer o que ele tinha que fazer. Ele não condicionou que os seus amigos também se privassem dos manjares e das finas iguarias para que ele assumisse o seu compromisso. Ele não condicionou alguém estar na mesma fé que ele, ou ele ter alguém, pelo menos uma pessoa, que o apoiasse, que aliviasse o fardo dele, para que ele fizesse o seu papel. Não. Então você não pode estar preso, condicionado a situações desse tipo. Sabe, você pode ter ouvido o testemunho de alguém, aí, o fulano, porque veio da boca do fulano. Não. Vamos ter uma ligação direta com Deus. Sabe, uma ligação direta. E isso tem a ver com a nossa fé. E aqui você não aprende a
assumir intermediários, a se prender a pessoas ou a coisas. É direto. Você ouvir Deus, você tem que estar num culto e perceber o que Deus está falando com você. Você tem que às vezes ouvir palavras e saber a maneira que Deus está falando comigo. Palavra de pessoas, palavra que você vem na igreja para ouvir. Deus está falando isso aqui comigo, Deus está trabalhando comigo nesse ponto, nessa área, nessa situação. E isso crescer. E isso evoluir, não ficar estagnado, parado, mas isso evoluir, não. Eu vou dar condições a Deus. Deus está falando isso comigo, Deus já me mostrou, Ele está me incomodando, não com as pessoas, lembra disso. Não foi com o cozinheiro-chefe, não foi com Aspenaz, não foi com Nabucodonosor, o incômodo dele era com o espírito que tinha naquelas coisas. Então, esse espírito não é para mim. Se esse espírito vai entrar na minha vida por essa comida, não vou. Não vou aceitar. Não vou aderir. Eu não acredito, não vou pegar. Eu acredito que é ruim, não vou me contaminar com isso. Daniel 2:1. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, já apavorados, conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Quem tiver aí um grifa-texto, aproveita agora e grifa essa expressão, difícil demais, na sua Bíblia. Na NVI, que é a que eu estou lendo aqui, está exatamente assim, difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos,
para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Aqui ele não tinha falado com o rei ainda, não tinha sido livrado, não tinha sido ali dado nada a ele. Mas aqui, essa passagem já tem coisas que a gente precisa, como eu disse para você, marcar na Bíblia e marcar na vida. A primeira delas é algumas coisas que a gente passa um tempo, às vezes, vendo, e aquilo até a gente remói, incomoda, algo do tipo: até quando esse ímpio, até quando, esse perverso, até quando essa injustiça vai continuar acontecendo? Imagine quantas vezes, e a Bíblia tem um pouco de tudo, gente, a Bíblia fala de tudo. O Nabucodonosor, ele era o homem mais, ele não era um homem, ele era o homem mais poderoso na terra naquela época. E todo mundo que tem muito poder, tem autoridade, poder, também é cercado de muita gente. E sempre no meio tem muitos aproveitadores. É ou não é verdade? Outra coisa que eu vejo é que alguns precisam orar e pedir para Deus discernimento. Inclusive, pega essa palavra agora. Tem gente que o quanto foi crescendo na vida, e isso muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes isso tem a ver com o dinheiro. Começou a ter algo a mais, Você vai lá, compra uma casa em outro lugar, compra um carro melhor, começa a ter uma condição que os teus pares não têm, cresce também. É natural crescer perto de você o número, ou aparecer os que já estavam, os aproveitadores. É ou não é verdade, gente? Cresce. Aqui está mostrando gente que estava acostumada a enganar o Nabucodonosor. Tanto que aqui você percebe uma coisa. Você percebeu que o Daniel não estava nesse grupo? Quando o rei falou, ele chamou aqueles que ele considerava os maiores. É ou não é? Os mais sábios, os principais. Aqui só tinha comandante da guarda, o líder do batalhão, o mestre dos magos, o mestre dos encantadores, ali só a alta patente ali, E ali o Daniel não estava. Veja que o Daniel não sabia do que estava acontecendo. Ele foi avisado já para ser exterminado. Daniel, você e seus amigos aqui que são sábios, mas não estava na linha de cima.
E o rei, ele não teve um sonho, ele teve sonhos, ele foi tendo sonhos. O que aconteceu aqui? Deus começou a perturbá-lo. Ele tinha um sonho, depois tinha outro, e tinha um outro. Por quê? Não era para aquilo passar mais. A gente vê que até naquilo onde não há um justo, tem a justiça de Deus. Porque esse homem aqui, quando você lê o livro de Jeremias, está escrito que Nabucodonosor, o meu servo, ele era ímpio, mas ele foi um instrumento que Deus usou para alguns propósitos, principalmente para com o seu povo, o povo de Israel. Porque veja que Nabucodonosor prendeu, isolou, colocou o povo ali num lugar específico, mas não exterminou. Amém? Estava vivo. Gente que ficou lá em Jerusalém, os pobres, os paupérrimos, os inúteis, e os mais destacados ele trouxe para perto dele. Então aqui não tinha o Daniel e os 3 jovens, só estavam os demais. Mas chegou o tempo de acabar aquele engano, sabe, aquelas mentiras, e aqui aquela coisa típica, né, de gente que se aproveita de um conhecimento que o outro não tem, para se aproveitar, para tirar vantagem, para enganar, para mentir, para tirar coisas. E nesse ponto já eu quero falar algo. Tem gente que precisa tomar atitudes nesse sentido. Quantas vezes que eu já fui, geralmente isso acontece quando eu vou ungir alguma empresa, ungir algum lugar, que você vê muita gente e tal, e é nítido, parece que a pessoa não consegue disfarçar, né? Você não pode se cercar de gente que só te bajula. Você não pode ter perto de você só aquelas pessoas que falam que você gosta de ouvir. Sabe? Olha como é que eles já começaram. Ó, viva o rei para sempre. Quer dizer, nós fazemos de tudo para que o Senhor não morra, para que nada prejudique o Senhor. Não fica perturbado, não. Imagina quantos sonhos, quantas coisas que esse homem, Nabucodonosor, deve ter falado, deve ter sido enganado. Até porque ele era idólatra, ele era absolutamente idólatra. Imagina quantos trabalhos que esse homem fez. Eu lembro que há alguns anos atrás, né, aquela explosão do escândalo lá, não lembro se foi da Lava Jato, do Mensal, não lembro agora qual dessas que foi aí, tem tantas, que teve um bambambam aí, né, que apareceu um mago, um astrólogo, um sábio, né, um entendido que falou, ó, faz um trabalho que você vai, se eu não me engano, você vai pegar um carro de não sei quantos mil, carro bom mesmo, aqueles carros que custam assim, centenas de milhares de reais, você vai fazer um trabalho com um carro, você vai jogar o carro no mar, e você vai pagar não sei quanto. Na época, parece que o trabalho custou entre 700 mil e 1 milhão. O que o Bambambam fez? Pagou. Foi lá e fez. Isso é conhecido, fato conhecido. Você pesquisar na internet, você acha. Para não ser preso, para não ser pego, para sair bem. Perdeu tudo. Perdeu o carro, perdeu o dinheiro, perdeu não sei mais o que usou, se foi galinha, se foi boi, se foi bode, não sei. Flor, o que foi? Igual esse tipo de gente aqui, ó. Aí você vai dizer assim para mim, não, mas eu não vou lá no terreiro, eu não vou no benzedor, enfim, o nome. Não, mas não é só isso. Tem crente que vive assim. Tem crente que está na posição de Nabucodonosor, e Deus tem te incomodado, para você também agora dar um basta nisso, Deus está te libertando, sabe? Quando você vê que uma situação difícil, e as pessoas estão numa situação difícil, tem que falar um não, tem que romper, tem que tomar uma decisão ali que muitos não vão gostar, sabe o que você faz? Toma a decisão, faz igual Nabucodonosor. Esse povo era sustentado, era muito bem tratado, que é o contexto que costuma acontecer, gente que se ajuda, que se mantém perto, gente que você dá autonomia, gente que você dá mais do que para os outros.
Mas gente que, alguns aqui até já sabem que foram enganados, que foram traídos, que não foi o que foi falado. Eu não estou falando de julgamento, estou falando de certeza, de constatação. Aquela pessoa que você viu que está te lesando. E aí Deus vem e cria uma situação. Tem gente que está tentando, já comprou ali uma lona inteira, um encerado de caminhão para colocar um pano quente, abafar aquilo para manter a pessoa. Quando não é para manter. É para tirar, é para romper. É para entender, não. Deus é que está me dando essa oportunidade para eu cortar. Quem está entendendo? O Nabucodonosor foi firme. Eu não vou falar para vocês o sonho. Eu não vou contar para vocês. Vocês são bons? Vocês não têm um envolvimento aí com o sobrenatural? Fala o sonho. E fala a interpretação do sonho. Porque, ou seja, se eles têm algo que eu não tenho, como é que eles não conseguem dar nem o que eu dou? Tem coisa errada aí. Então aqui está aquela história que alguns ainda acreditam no que querem acreditar, e não no que é verdade. E esse é um ano de chega de acreditar em mentiras, chega de acreditar no que está evidente, palpável, visível, claro, cristalino. São magos, são sábios, conseguem ler as estrelas, são astrólogos, conseguem fazer uma leitura. Então faz. Fulano, você não falou que você é bom nisso? Então agora mostra a tua habilidade. Você não me falou, você não me prometeu esse resultado? Dê esse resultado. Aqui não teve dó nem piedade. Ele foi simplesmente justo. Foi ou não foi, gente? Aí vem as desculpas. Não dá. Isso aqui não é normal. Isso aqui não dá para mim. Então agora vamos mudar, vamos deixar de ser o Nabucodonosor, vamos nos colocar na posição de quem está no desafio. Nabucodonosor, você já entendeu. Tira aí, se tem na tua vida um aproveitador, uma aproveitadora, uma situação que é um parasita na sua vida, gente que engana, que lesa, que trai, que tira e tira mais, e você está lutando, é igual a figueira. Frutificou? Não, então tira. E tem gente que está cheio desse tipo de gente perto. Cheio, e não é só gente, tem coisa que você mantém que já era para você ter tirado, cortado, podia estar aí economizando, podia estar colocando seu foco, sua concentração em coisas boas, na palavra, por exemplo. Tira. Mas é agora se colocando no lugar dos sábios, dos quais, apesar de ele não estar lá, ele também fazia parte desse grupo. Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Aqui nós vemos uma diferença. Por que eu falei para você, por exemplo, grifar a palavra difícil demais? Porque vários de nós ainda tem coisas que para nós são como tabus. Isso aqui não dá para uma pessoa viver. Isso aqui não dá para uma pessoa normal fazer. Isso aqui não cabe na minha vida. O Daniel, quando ouviu, ele não pediu para o rei não cumprir com aquele decreto, ele pediu prazo, ele falou, me dá prazo. Mas você não vê uma frase dele dizendo, como que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Ele disse, eu vou. Ele falou, eu vou interpretar o sonho. Então, é um momento, por que eu quero? Grifo difícil demais, escreve, fala consigo mais, mas chega dessas expressões que a gente usa, isso é difícil demais. O que o rei está pedindo é difícil, ninguém pode. O ninguém te inclui ou não? Quando você fala que ninguém consegue, inclui você ou não inclui? Inclui ou não inclui, gente? Inclui. Ninguém, então eu também não consigo. Ninguém pode, então eu também não posso. Para de repetir esse tipo de coisa. Isso aqui é expressão de ímpio.
Ah, mas tem coisas que é difícil demais. O Senhor diz que nada é difícil demais para Deus. E tudo é possível àquele que em Deus. Então tem muita coisa que alguns já começam a viver da forma errada, na declaração. Isso aqui vai ser difícil demais, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai acontecer. Por quê? Por causa do histórico, porque você nunca viu ninguém vivendo, por isso que eu repito. Não se exclua se Deus está te chamando para ser pioneiro em coisas na sua família, se Deus está te chamando para encabeçar coisas, se Deus está te chamando para viver coisas que você nunca viu alguém vivendo. Quem que já tinha interpretado? Interpretado no sonho, não. Quem já tinha, a palavra aqui, eu não encontro outro, mas quem já tinha adivinhado o sonho de outro? É a mesma coisa você acordar, ter o cônjuge do teu lado e falar assim, você sonhou com isso essa noite, né? Fala a verdade, você não vai assustar. O que é isso? Como assim? Só Deus tem acesso. Tanto é só Deus que o diabo não pôde revelar aos seus servos. Foi ou não foi? Se o diabo tivesse acesso ao que a gente pensa, por exemplo, ele não podia ter dito lá para um desses aqui que disseram, rei, nenhum homem consegue isso. O diabo teria dito, ele sonhou isso. Mas não. Mas Deus tem acesso a todas as mentes, a todos os corações, a todas as coisas. E é nisso que você deve se firmar. Eu não vou dizer aqui que tem coisa que esse ano não dá para mim. Por exemplo, tem gente que já começou o ano repetindo o mesmo pessimismo de sempre. Não, mas como é que vai ficar 10 vezes mais? Não dá, não tem jeito. Lá onde eu estou, onde eu moro, do jeito que está. É isso aqui, essa fé aqui, dos astrólogos. Não dá, não cabe, não tem jeito. Como? Exclua isso. Tira da sua mente. Pare hoje já de repetir esse tipo de expressão. E expressões desse tipo, não só o é difícil demais ou é impossível, não. E outra coisa, olha com quem ele falou, gente que estava no mesmo nível. Eu falei isso na segunda-feira. Para de se nivelar com quem você sempre se nivelou, no caso dos lados. Dividir coisas, boas ou ruins, com gente que não vai agregar, que vai piorar ainda mais a situação. Qual que foi a conversa deles? Você viu como que é difícil? Meu Deus, o que a gente vai fazer? E agora? Olha que situação. Foi essa a conversa deles? Foi ou não foi? Não. Gente, vamos orar. Para Deus nos abençoar, para Deus nos dar a revelação. Vamos orar para Deus, propósito. Gente direta, vamos orar por isso. Vamos fazer isso aqui acontecer. Que é o que está faltando, às vezes, você fazer, começar o ano já, desengavetando coisas que você tinha engavetado. Na vida, no espiritual, na oração, na palavra, o estudo. Vou ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia o ano passado, retrasado, parei. Falei que faltava tempo, não deu mais. Vou ler a Bíblia, vou buscar Deus. Vou fazer a obra esse ano, não vou ficar mais ensaiando, o dia que não chover, que não fizer frio, que não tiver o clima seco, que não tiver carro andando na rua, que quando eu atravessar a faixa não vai ter nenhum perigo, aí eu vou evangelizar. Não conseguiu ainda esse dia. Sabe, é a condição perfeita, o dia que tiver assim, o dia que o fulano for no trabalho, não. Para de ficar na ameaça, ou de ficar conversando com gente que vai ficar naquela resenha maligna, negativa, é difícil, como ninguém nunca fez. Você não precisa disso. Você precisa olhar para Deus e dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, eu creio. Senhor, eu já estou pagando preço, então me acrescenta. Eu não estou só repetindo, não, meu Deus, que eu creio na unção de 10 vezes mais. Senhor, eu creio mesmo. Então, essa dificuldade toda, esse desafio desse tamanho, já é para manifestar a Tua glória na minha vida.
É para o Senhor poder fazer, porque como que o Senhor ia manifestar? Nem eu ia ter como orar por algo tão impossível, se eu não vivesse algo tão difícil. É ou não é verdade? Você acha que o Daniel ia pedir para Deus falar do sonho do rei Nabucodonosor para ele, se não tivesse essa situação? Não. Mas aí teve um decreto, todo mundo vai morrer, e aí vem uma coisa que para mim é muito forte. Daniel sabia quem ele era em Deus. E uma coisa o Daniel sabia: eu não sou como esses caras. Isso não é presunção, não. Isso não é um orgulho, não. É saber quem você é. Por isso, invista no autoconhecimento, de saber qual é a tua identidade. Como é que eu sei qual é a minha identidade? Não é olhando no RG, é sabendo se você está próximo, se você está parecido com Deus. É o Techuvá que a gente já falou aqui, volte à origem. Seja a pessoa que Deus criou você para ser. E essa pessoa não é um inútil, um imprestável, um inválido, um coitado, uma vítima. Você tem que odiar ser vítima. Ah, mas eu estou na condição de vítima, mas não haja como uma. Não fale como uma vítima. Não haja como uma vítima, não reaja como uma vítima. Você tem que agir como um diferenciado. Porque vamos lá, analisando bem, Daniel aqui seria vítima. O que ele fez para passar por aquilo? Nada. Mas ele agiu como uma vítima? Tem dó, rei, tem dó. O que eu fiz para merecer isso? Rei, eu só te peço uma coisa, me dá prazo. Me dá prazo. Porque eu vou interpretar o sonho. Me dá prazo. Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Por quê? Porque eu não tenho ela agora. Rei, esse tempo não é meu, eu não tenho ela aqui agora para te falar, é isso. E eu não vou agir, diga, eu não vou agir na carne. Porque quem quer agir na carne? Os outros, sabe? Rei, o que você sonhou? Sabe aquela coisa de ir comendo pelas beiradas? Sabe? Quem é mineiro não tem nada a ver com você aqui agora não, tá? Negócio de, sabe? Rei, o sonho que você sonhou foi muito ruim, né? Sabe, foi. O sonho que você sonhou tem a ver com alguma coisa muito grande. Isso, muito grande. Tem. A pessoa vai aos poucos, sabe? Aquela coisa de, vai sentindo o termômetro, a temperatura, vai entrando, vai tirando de você. Opa, não. Sem carne. Sem carne que eu quero dizer, sem agir na malícia, na malandragem, no jeitinho de sempre, sabe? Sem usar de ferramentas extras. Não vou falar, não vou te enganar não, rei. Agora não tenho, agora não. Mas me dá um prazo que eu te dou a interpretação. Ele cria. E o Daniel sabia que sem obras de fé, não há resultados sobrenaturais. Tem gente que quer o resultado sobrenatural sem ter feito nada natural com a fé que ele tem. Espera aí, eu preciso dar algo a Deus, eu preciso orar a Deus. E foi o que ele fez. Se uniu aos que compartilhavam da mesma fé que ele, vamos orar. Vamos orar. E oraram. E dali a pouco, estava ele, o Daniel, louvando a Deus. Senhor, obrigado. Uma coisa que o Daniel não aceitou, porque ele sabia que ele não era igual, foi morrer junto com aqueles caras. Por quê? Veja ele, que a expressão que ele usou foi essa. Daniel voltou para casa, contou o problema, para que ele e seus amigos... Aqui, E lhes pediu, 18, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia.
Você vai dizer assim, o problema não era ser executado? Não. O problema era ser executado como alguém que estava no mesmo nível. Eu não estou falando de nível em termos de orgulho, de fama, de imagem. Eu estou falando porque ele sabia, eu não sou como eles. Isso aqui é uma coisa para mexer com o nosso brio. Tem coisa que chegou o tempo de você falar com Deus e não pensar diferente consigo mesmo. Eu não aceito mais na minha vida que algumas coisas eu padeça, eu seja humilhado, envergonhado, como ímpio, junto com o ímpio. Você está entendendo isso? O problema aqui não foi ser executado, o problema foi ser executado junto com os outros, ou seja, ninguém conseguiu, não, eu não faço parte desse grupo, eu não penso assim que isso é impossível, eu não vejo que nenhum homem pode fazer isso e que só deuses, não, eu não creio em deuses, eu creio num Deus, e o Deus que eu creio pode fazer isso na minha vida, ou seja, então não, eu não vou ser executado com eles, tanto que você pode ver que lá em outras situações, você não vê o Daniel com um problema de morrer, Cova dos Leões, lá os três aqui, que aí já fala o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os três, Ananias, Misael e Azarias, eles não oraram, Senhor, Senhor, não, se a gente tiver que morrer, o Senhor tem poder para livrar, mas se o Senhor não quiser livrar, amém, ou seja, assim seja, vamos para a fornalha, mas ali só tinham os três, justamente por eles não terem se rendido àquelas condições que afrontava a fé deles. Aqui o problema do Daniel não foi medo da morte, medo da execução, mas foi ele saber, não, eu não estou no nível deles, eu não estou com a fé deles, eu não penso como eles, eu não faço parte desse grupo que limita a Deus, não, eu sei que Deus pode fazer, então eu vou dar condições de Deus fazer, e é o que você tem que pegar para a tua vida, Senhor, olha, isso aqui não mais, se eu aceitei por comodismo, por preguiça espiritual, de não pegar uma empreita ali de oração, e eu vou orar, não vou mais reclamar, não vou mais ficar conversando sobre isso porque não acrescenta nada, eu vou orar a Deus. Eu vou entrar num propósito, eu vou entrar num jejum, eu não aceito, porque chega de estar no mesmo balaio que o ímpio, chega de estar na mesma condição que o ímpio, e não é o ímpio que está vencendo, é o ímpio que está perdendo, sendo humilhado, derrotado, chega. Ele disse, vamos orar porque a gente não pode ser exterminado junto com os outros, está escrito, executados com os outros sábios da Babilônia. Para nós não. Então vamos reclamar? Não. Vamos chorar? Não. Vamos orar a Deus. E quem quer 10 vezes mais, não vai viver só ouvindo a promessa, mas agindo como tanto Daniel agiu lá no começo, naquela separação, naquela atitude totalmente voltada para o espiritual, pagando o preço que ele tinha que pagar. E em cada situação, não é um ano, num momento, dá um estalo, cai tudo na sua vida. É a cada dia, a cada situação. É no sonho do Nabucodonosor, é numa ameaça, é num desafio que aparece que você não entende, não sabe talvez nem por onde começar. Ore a Deus para começar, não comece antes de orar, ore antes de começar. A gente tem que parar de agir, de reagir, como reagir uma vida inteira, com coisas naturais. Não dá, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é demais. Pensa antes de falar, tem muita coisa que a gente fala que é dispensável, que é uma repetição do que a maioria das pessoas fala, que é mais uma daquelas frases que a gente está falando, contrariando o que está ouvindo, o que está declarando dentro da igreja. E você não tem que alinhar, igual algumas igrejas estão fazendo, de pastor até agora falar palavrão no altar, você não tem que alinhar a linguagem aqui com a linguagem lá de fora, você tem que alinhar a tua linguagem lá de fora com a linguagem daqui. A linguagem da palavra, o que Deus fala é o que você tem que falar, repetir, declarar, e não abrir mão, não tem esse negócio de não dá, não pode, é difícil demais, essa situação que eu estou vivendo aqui, isso aqui é para ímpio, é o ímpio que termina assim, eu posso até passar, eu posso até ter entrado,
Pode ter sido feito um decreto que eu estou no meio, eu faço parte, o processo que começou contra mim, a pessoa que se levantou contra mim, tudo bem. Mas eu não aceito terminar como o ímpio termina. Nós não vamos ser executados junto com os outros sábios, não. Se a gente tiver que ser executado pela nossa fé, amém. Se é por não negar o nome de Deus, amém, mas ser executado por estar nivelado a quem não conseguiu, não. E essa é uma decisão e uma aplicação que você tem que ter. Tem coisas que qualquer coisa que vai além do que você já fez, não. Você para, trava, já dá uma resposta de bate-pronto, não obrigado, não consigo, não quero, não vai dar. Pega, assuma. Senhor, me dá sabedoria para isso. Dá a mim. O Senhor deu lá o Nabucodonosor, o Senhor deu esse sonho, o Senhor, não, eu sei que esses sonhos não são comuns, o homem está perturbado, o Senhor queria que isso chegasse até nós. Se o Senhor fez chegar nele, faz chegar em mim. Se o Senhor fez isso acontecer com ele, faz acontecer comigo. E veja, pois do jeito que aconteceu com Nabucodonosor, tanto que a expressão que alguns poderiam pensar, mas não foi sonho de dia, não, foi sonho da noite, porque está escrito assim, tão perturbada que ele não conseguia dormir. Quando que Deus deu o sonho para o Daniel? Quando? Quando ele foi dormir, de noite, numa visão. Ou seja, isso é para mostrar que tem coisas que talvez você pensou, só o fulano pode chegar lá. Tem coisas que só aconteceu uma vez, só na vida do fulano, só aconteceu com tal pessoa. Não. Aconteceu com ele. Talvez é a forma que Deus usou para poder fazer na minha vida também. E tem coisa que a gente não pode ficar aborrecido em ser o segundo, porque o segundo é melhor que o primeiro. O sonho para Daniel foi muito melhor do que o sonho para Nabucodonosor. Porque ao Nabucodonosor, Deus deu o sonho e perturbou. Ao Daniel, Deus deu o mesmo sonho, mas aliviou e o honrou. Foi ou não foi? Então aqui o segundo foi melhor que o primeiro. Ele não foi segundo, inferior, menos. Ele foi o segundo que teve mais. Deus fez na vida de um, o Senhor faz na minha vida. Que é aquela oração que às vezes a gente precisa fazer e se firmar nela. Senhor, eu sei que o Senhor já fez tal coisa, faz de novo na minha vida. Eu sei que em tal tempo o Senhor operou isso, faz de novo na minha vida. Faz de novo na minha casa, faz de novo no meu casamento, faz de novo nos meus filhos. O Senhor fez lá, eu ouvi aquilo, me edificou, aquilo despertou algo em mim. Faz também nos meus filhos, faz também aqui no meu trabalho, faz, meu Deus, pela minha mão. Parecia a minha vida caminhar para uma direção que eu pensava que não ia ter nada, que não ia dar nada. O Senhor faz pela minha mão. Deus, o que Ele colocou no Nabucodonosor, Ele colocou completo na vida do Daniel. E por isso que o Daniel não só foi livrado da execução daquele decreto, mas ele ainda terminou cheio de presentes como o rei havia prometido também. E nós estamos nesse ano. Essa unção de 10 vezes mais é para sabedoria, é para entendimento, é para capacidade, é para visão de todas as formas, é para uma força, seja para fazer, para falar, para liderar, seja para realizar, que você tem que crer. A gente não pode mais apenas ter aquela fé em coisas naturais, coisas próximas, ou coisas que já tenham acontecido com alguém de uma determinada forma, totalmente previsível antes. A palavra é para crermos e vivermos algo desse tipo, o sobrenatural. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus, pedir para Ele nos destravar, desbloquear, tirar você. Talvez você está ligado aí a limite, limite atrás de limite, limite sobre limite.
Já fala com ele: Senhor, eu recebo essa palavra, eu recebo. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu recebo. Literalmente eu recebo. Tem coisa que quantos aqui não dá, mas como o sonho de um rei? Senhor, me dá o sonho do rei. Porque tem uma questão ainda, o rei não pediu para sonhar, e eu estou te pedindo, porque eu creio. Tem coisa que você tem que começar já até a olhar. Eu sei que Deus fez isso aqui para criar o meio que faltava para eu chegar onde eu tenho que chegar. Porque eu, deliberadamente, eu da minha própria vontade, não chegaria ali. Eu me colocando, falando por mim, eu não me colocando no lugar do Daniel, eu já disse aqui várias vezes, publicamente, transmitindo ao vivo, que eu não tenho o dom da interpretação de sonho. Quando alguém fala sonhei e tal, eu não dou resposta, não confirmo que é isso, que não é, que pode ser, que não pode. Eu não tenho esse dom. Aliás, até hoje conheci uma pessoa que tem, que acerta. Talvez você conheça mais. Mas eu nunca pediria, eu no lugar de Daniel, nunca pediria: Senhor, eu quero saber o que o rei está sonhando. Aí acontece uma situação dessa, eu sou forçado: Senhor, agora eu quero saber o que o rei sonhou. Dá o mesmo sonho para mim. Porque eu não tenho que interpretar, eu tenho que saber o que ele sonhou para interpretar o que ele sonhou. Tem coisa que você não chegaria lá sozinho, você não teria uma referência para fazer aquilo. Aí vem uma situação desagradável, uma situação que a princípio te pressiona demais, te incomoda demais. O que é isso? Até ontem estava tudo bem, agora vem aqui o comandante da guarda aqui dizendo que vai me executar junto com os meus amigos. Que é isso? Como assim? Por quê? O que mudou? Eu não estou sabendo. O rei não aceita mais ninguém o enganando, ninguém brincando com a inteligência dele. Mas eu não brinco com a inteligência do rei. O que é? Ele sonhou e tem que adivinhar até o sonho, interpretar o sonho. Tá bom, vou falar com ele. Rei, me dá um prazo. Não vou enganar o senhor, eu não sei o que o senhor sonhou, mas eu vou saber. Agora que o senhor colocou dessa maneira, eu vou saber, eu vou pedir para Deus. E quem está comigo na mesma fé, eu vou dividir essa responsabilidade. Porque aqui tem mais sábio que compartilha dessa fé no Deus que eu compartilho, que não pensa assim não. Que é difícil demais, que é impossível, que só deuses sabem disso. Não, eu não creio que deuses sabem disso não, senão já tinham falado aí. Esses deuses que para mim são demônios, eu creio, me dá um prazo que Deus vai me dar essa imagem, vai me dar essa interpretação e eu vou falar para o Senhor. Tem coisa que não é mais para você dizer eu não consigo, é para você dizer eu preciso de tempo. O Senhor me dá tempo. É falar com gente que talvez você estava certo para ir lá e falar: não, muito obrigado, agradeço. Agradeço a preferência. Não é dizer não, é dizer espera. Espera um pouco. Eu vou te dar a resposta, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou pagar, eu vou chegar. Eu vou atender essa demanda. E maravilhosamente, não é à toa, o louvor dele conta. Pelo menos a gente consegue perceber o quanto que ele ficou feliz. Por além da sabedoria que ele já tinha, que era 10 vezes mais do que qualquer outro dos seus colegas, ele ainda teve essa dádiva de Deus. Até então, Daniel sabia, no capítulo 1 fala que ele sabia interpretar sonhos. No 2 agora ele já conseguia adivinhar sonhos também. Então aqui já era 11.
E eu lembro que na virada do ano, na vigília do ano novo, e no domingo também, a bispa ainda falou, pelo menos 10 vezes mais. Tem coisas que o teto não é 10 vezes mais, mas pelo menos 10 vezes mais. Então, se você ainda por algum motivo está aí pessimista, está incrédulo, está aí com mais expressões como o difícil demais do que eu creio, me dá um prazo. Começa a mudar o que já está acessível. Elimina esses pensamentos que em nada te apoiam, nada te ajudam, que nada estão agregando à sua vida. Elimina essas expressões que você repete sobre a sua vida, sobre seus limites, sobre seus resultados, que não estão te levando a lugar nenhum. Pega esse espírito de sabedoria de Daniel. Isso aqui já era sabedoria, ele já estava sábio, né? Não. Vou falar com o rei. Não se omita, não. Você tem que falar com alguém, pedir mais alguma coisa, vai lá e pede. Mas não seja vítima. Acabou. Para aqueles que ainda iam, faziam aquela cara de coitado, talvez até conseguiam produzir lágrimas e choravam. Não! Você pede coisas para o homem, mas chamar a atenção é de Deus que você tem que chamar. Você não tem que convencer o homem, você tem que convencer Deus. E a gente convence Deus com sinceridade, com um coração quebrantado, com uma atitude que vai além das palavras bonitas que enchem os ouvidos, palavras sinceras que tocam Deus. Que Deus se agrada. É isso aí que eu quero ver, meu filho, amém. Estou te respondendo, estou fazendo, estou acrescentando, estou colocando nas suas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, para que aqui nós tenhamos e sejamos, meu Deus, mais Daniel e menos nós mesmos. Mais Daniel, mais como Hananias, o Misael, o Azarias, e menos desse tipo de gente que diz que não dá, que é difícil demais, que gente comum, gente normal não faz esse tipo de coisa, não chega nesse nível, que algumas coisas é só para quem já nasce assim. Não, Senhor. Meu Deus, nós realmente cremos, possuímos, declaramos essa unção, esse poder, essa liberação, esse derramamento de 10 vezes mais sobre a nossa vida. Nós cremos, Senhor. Não cremos em nós, não cremos no nosso histórico, na nossa capacidade, nós cremos no Senhor. E eu oro, Senhor, para que aqueles que ainda estão amarrados aos pensamentos que sempre tiveram, aqueles que ainda são bloqueados, porque estão cheios, aceitam, meu Deus, e aceitam de uma forma passiva, cada bloqueio, não dá, não tem jeito, ou até, no máximo, dizem, eu já tentei. Não, Senhor, desbloqueia agora, liberta. Eu peço ao Senhor por libertação. Liberta aqueles que ainda estão presos, aprisionados na verdade, ao passado, à culpa, a situações terrenas, aqueles que estão presos e apegados ao que já viram, ao que sabem, não creem que podem aprender com o Senhor, que podem ser instruídos, que podem ser imbuídos de sabedoria, e uma sabedoria única, ímpar, uma capacidade, meu Deus, sem igual. Eu creio, meu Deus, e eu oro ao Senhor, como esses 4 jovens oraram, crendo, que o Senhor daria a imagem, a visão, que o Senhor daria, como foi o sonho, daria a interpretação dele. Eles já tinham provado da glória do Senhor. Eles viam, meu Deus, e eles não aceitaram serem taxados, serem, meu Deus, tratados, e eles não aceitaram ter os resultados que os ímpios, que não pagavam
o preço que eles pagavam, viver. E eu peço, o Senhor tem visto, o Senhor sabe em cada um de nós, quem tem pago os seus preços, quem tem feito as suas orações, quem tem se afastado da aparência do mal até, não é nem só do mal. O Senhor sabe aqueles que têm decidido e resolvido não se contaminar com o que é impuro. E eu peço que o Senhor responda a esses, que o Senhor os levante, os surpreenda, porque o que o Senhor fala conosco, meu Deus, é de coisas que nós não vimos mesmo ainda, de coisas que nós não só não vivemos, mas que ainda nem vimos alguém viver. E eu creio que o Senhor faz isso na vida daquele que crê. Senhor, nós cremos. Eis-nos aqui, eu peço, faz na nossa vida como o Senhor fez na vida do Daniel. Dá a nós coisas que o Senhor só deu a uma pessoa nessa terra. Dá a nós coisas que o Senhor não deu a ninguém ainda. Porque nós cremos no Senhor. Faz na nossa vida. Faz por nosso meio, por nosso intermédio. Nos usa, meu Deus, para iniciar coisas, para sermos os primeiros. E não tem problema se nós formos os segundos também, como foi o Daniel. Que o segundo vai ter melhor, que o segundo vai viver melhor, que o segundo vai ser mais completo. Eu peço, meu Deus, que assim o Senhor venha operar, fazer. E nos prepara, meu Pai. Que a Tua palavra seja esse preparo, que cada dia, que cada mensagem, que cada direção, que cada investimento Teu, como hoje o Senhor investe mais em nós, que seja uma semente que o Senhor planta, para que os frutos saiam por nosso intermédio, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nos nossos passos, nas nossas reações, naquilo que nós vamos viver, meu Pai, e desfrutar. Eu tomo posse de conquistas, de vitórias, de acontecimentos, de milagres, de coisas, obras sobrenaturais, tanto como essas aqui, meu Deus, foram também. Que assim o Senhor faça. Que o Senhor se agrade de nós a cada dia. E que assim como o Senhor fez na vida do Daniel e desses 3 jovens, que o Senhor faça também na nossa vida. É o que eu oro, eu creio e eu declaro sobre todo o Teu povo, nós, meu Deus, que temos Te buscado, temos Te servido e temos crido no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.